Bom dia, 7h37, e vamos para mais uma transmissão de insights poderosos para você fazer o seu marketing, suas vendas, sua liderança, fixando o tema fixado. Checklist operacional para o seu 2025. Sim, checklist operacional para o seu 2025. Vamos juntinhos aí fazer uma revisão de algumas questões que nós estamos trabalhando nas últimas semanas, que tratam de estratégia geral, tática e operacional, seu dia a dia. Aline, como é que é a minha rotina, como é que deve ser minha rotina de produtividade para marketing, para fazer marketing, logo liderança no mercado, logo vendas, aumento de vendas. Então, nós aprofundamos, tá, nas últimas transmissões, em 3 pontos, 3 áreas que são super importantes, tá? E agora a gente vai revisar elas rapidamente para você ter aí a sua organização. Sabe aquele momento de parar e organizar o futuro, organizar a vida, revisar os processos? É isso, né? É necessário. Então, primeiro nós falamos, pega papel e caneta aí que faz a diferença, tá? Então, primeiro nós falamos em revisar o seu planejamento e seus projetos futuros. A gente fez uma transmissão em site só sobre isso. Depois, nós falamos sobre a necessidade de potencializar, turbinar o seu relacionamento com seus clientes, seus parceiros, e a gente falou um pouquinho como. Afinal de contas, marketing se faz com relacionamento de mercado. Logo, os seus canais, eles servem para criar essa conexão e mostrar o seu posicionamento mercadológico, né? Fazer esse rapport com o cliente. E o ambiente digital, ele serve para quê? Para turbinar, para amplificar, para potencializar toda essa questão que a gente já faz bem, independente se é naquele marketing tradicional ou se é com as ferramentas que hoje nós temos de automação, de tráfego pago, enfim. E o terceiro ponto que nós falamos ontem tratou de revisar os processos deste planejamento futuro, né? Porque se a gente não revisa, não chega a lugar nenhum. Agora, rapidamente, para a gente entender como que se junta tudo isso, todos esses ingredientes que fazem a diferença no sucesso corporativo, vamos listar ele aí no seu... Pega papel e caneta de novo, te peço. Vamos fazer um checklist mesmo. Né? Já organizei isso na minha agenda, porque isso aqui é o penso do seu negócio para 2025. Agora, eu tenho que mapear como? Levando para minha agenda. Eu tenho que mapear quando eu vou executar, como eu vou executar. Sabe aquela famosa planilha 5W2H que nós já falamos tanto aqui? Então, vamos colocar esses insights agora para dentro de uma ação. E você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, você vai ver que não é tão difícil assim, mas é necessário, tá? Então, quando a gente pensa em revisão e planejamento de projetos futuros, eu tô falando de quê? O que é isso? O que você vai colocar na sua agenda operacional, tá? Seja você executando, ou seja, algum parceiro, algum sócio, algum funcionário. Não importa como é que você vai organizar. Você é o líder desse negócio, você é o líder da sua marca e a gente está te capacitando para saber o que pedir para a sua equipe ou você mesmo executar dentro da sua agenda, se faz sentido, tá? Então, quando a gente pensa em projetos futuros, nós estamos pensando em relatórios. Então, eu revisar os meus relatórios anteriores para a tomada de decisão. Eu só consigo, presta atenção, eu só consigo fazer gestão se eu tenho dados para analisar, né? Eu não consigo ter tomada de decisão se eu não tenho dados para analisar. Então agora, por exemplo, que o dólar está alto, o que isso impacta no meu negócio? Eu tenho dados anteriores ou dados de outros mercados, de outros concorrentes, como é que eu organizo tudo isso? Então, revisão de relatórios, de campanhas, qual que a campanha deu certo, qual que não deu. Em 2020 e 2024, o que deu certo, né? Que eu devo repetir, o que deu errado em termos de campanhas, em termos de anúncios, em termos de parcerias, né? Deixa eu criar relatórios em cima disso. A gente gosta muito de usar o ROI, planilha de retorno sobre investimento. Eu investi tanto numa ação, me retornou tanto. E depois eu vou fazer a avaliação das KPIs, né? A avaliação das KPIs. Ou seja, o que é KPIs? São aqueles checkpoints, aqueles pontos com metas SMART. São aquelas chaves de metas, chaves de indicadores, onde eu tenho lá um objetivo geral, uma estratégia tática lá, que é aumentar tantos por cento meu volume de seguidores, por exemplo, nas redes sociais, mas o que vai medir isso? O que vai dizer se eu consegui ou não? É um número, provavelmente, é uma intenção. Então, eu tenho que mapear metas, indicadores que vão dar essa precisão para o meu caminho. Então, deixa eu avaliar esses KPIs, se eles são smart, se eles são possíveis, se eles são desafiadores, né? Se eles me levam realmente ao resultado que eu quero. Em termos de
Pesquisas de novas tendências também faz parte desse contexto de planejar o futuro, né? Deixa eu pegar aquela matriz ali de forças, né? Fofa, bom dia! Meus diferenciais mercadológicos, minhas forças, minhas fraquezas, minhas tendências, oportunidades que eu tenho. Deixa eu olhar para tudo isso para entender realmente como é que está o meu projeto para 2025. Deixa eu definir as metas claras, deixa eu criar um cronograma de execução. Isso tudo é o penso estratégico para projetos futuros. E se eu não tenho, vou meter a mão no massa, eu já tenho para revisar, porque 2025 está aí. Eu posso pegar o modelo que eu fiz em 2024 e replicar e melhorar, melhoria contínua, né? Ou eu posso fazer do zero se eu ainda não tenho, mas é interessante, é importante, é necessário. Agora, se a gente pensar no pilar que a gente também trabalhou da coordenação do relacionamento aí com novos clientes e parceiros, de potencializar essa relação de novos clientes e parceiros, o que a gente está falando aqui, né? Será que em 2024, essa melhoria contínua, ela se dá de preferência com base naquilo que eu já testei, naquilo que eu já executei. Então, essa minha necessidade de lidar com o cliente, será que estava a contento em 2024? Eu tinha reuniões sistemáticas com meus parceiros, eu tinha momentos de treinamentos, eu tinha momentos de fidelização, eu tinha estratégias de networking, eu tinha estratégia de check-ins. Deixa eu visitar meu cliente, deixa eu tomar um cafezinho, isso é importante, isso não é, com que periodicidade, onde eu deixei a desejar nesse relacionamento que daqui a pouco não se fortaleceu, mas sim enfraqueceu e foi ameaçado pelo mercado, ou daqui a pouco não teve tanta potência, ou daqui a pouco não me gerou tantos negócios porque eu pequei, né? Então, sabe aquele momento que a gente entra ali, se associa a algumas entidades representativas, alguns clubes, enfim, e, isso aqui não tá dando certo, porque não tá me trazendo negócio, bem, mas a porta tá ali, você atravessou a porta, como que você atravessou, o que você levou, como que você contribuiu, lembra que o retorno dos seus negócios, da sua liderança, ela está a partir do pilar do servir. Então, quando eu sirvo o meu mercado, eu me torno líder, me torno âncora, me torno referência, e assim os retornos voltam. Então, eu tenho que ter esse olhar genuíno, que é um gatilho, inclusive, de marketing e vendas, de empatia, enfim, para estar disponível ao meu mercado. Quando eu estou disponível ao meu mercado, eu naturalmente tenho satisfação disso, tenho retorno disso. Agora, tem que ser estratégico. Por quê? Porque se eu não faço, a rotina me engole. Embora o relacionamento ele deva ser genuíno, a estratégia de executar essa genuinidade parece contraditório, mas tem que existir. Porque sim, a rotina é muito pesada, a gente tem muitos afazeres e a gente acaba não se desenvolvendo. E aqui tá a grande diferença entre gestores, administradores e operacional, tá? Operacional no sentido de estar atrás da máquina ali, executando alguma demanda específica e não olho para o negócio como um todo. Quando eu não tenho esses momentos de parar e olhar para o negócio como um todo, entender o que é importante, o que não é, e colocar isso para dentro da minha agenda, dá ruim. Então, às vezes, só cuidado, eu não posso botar uma meta desafiadora para todas essas áreas que a gente está citando. Então, assim, em 2024 eu não fiz nenhuma... Eu não fiz nenhuma estratégia de network, agora em 2025 eu vou fazer 10 por dia. Não, né? A gente vai crescendo e aumentando devagarinho para testando a nossa potência, para estarmos 1%, como eu digo, melhor todos os dias. E à medida que eu vou crescendo, eu vou colocando, vou aumentando minha equipe, vou aumentando meu time, vou melhorando a questão da automação, do meu uso das inteligências artificiais ao meu favor. Então, tudo isso faz parte do contexto da jogada de desenvolvimento. Que mais, né? Propostas, acordos, eu mandei uma proposta, eu tive follow-up, eu corri atrás do cliente, eu fiz uma espécie de remarketing orgânico com ele. Qual é a minha equipe que dá suporte para isso? Meu cliente, aquele principal cliente, estava de aniversário, ou agora está final do ano. Será que de alguma forma eu acarinhei ele? Será que de alguma forma eu agradeci o investimento, a confiança? Os relatórios de progresso dessas relações, dessas parcerias, inclusive com clientes, estão ok? Não estão? Como que isso mostra, apresenta a minha profissionalização a respeito do meu comprometimento para com meus parceiros, com meus clientes? A realização de feedbacks pós-entregas, seja com a sua equipe interna, seja com seus clientes também, com seus fornecedores, enfim. Como é que tá isso aí, né? Vamos organizar isso aí para tornar a nossa gestão de uma forma mais profissionalizada, porque isso faz a diferença em 2025 e tem a ver, inclusive, com o posicionamento mercadológico. A minha empresa, ela é organizada, ela tem processos, ela tem transparência, ela tem informação, ela tem dados. Então, nesse sentido, eu vou desenvolver, nesse sentido, eu vou atrapalhar, eu vou me relacionar com o meu ambiente. E, por último, mas não menos importante, nós falamos, né, da revisão de progresso.
do seu planejamento futuro. Então, eu só consigo revisar a rota, em síntese, quando eu tenho esse olhar de gestão. Então, de quanto em quanto tempo você está olhando e analisando o seu progresso, né? Pega de todas essas informações que a gente traz aqui, é muito, e antes eu fazia live de 40 minutos, né, gente? Só que era muita informação, né? Então a gente está fragmentando aqui em 10, 15 minutos, às vezes 20, dependendo do assunto, para você ter um insight, aquele insight que é importante. Isso aqui realmente caiu o chapéu, isso aqui faz eu crescer mais um pouquinho se eu olhar para isso, né? Deixa eu colocar essa informação aqui, essa reflexão que ele nos trouxe para dentro de uma planilha de ação, né? Mas deixa eu fazer isso no meu tempo. Eu vou fazer, eu preciso me colocar em movimento, mas no meu tempo. Então, eu colocar ali naquela planilha como que eu vou fazer, por que eu vou fazer, quando eu vou fazer. E aí eu vou estabelecendo as prioridades, mas eu vou crescendo todos os dias um pouquinho. E à medida da importância, eu tenho muitas ações importantes, eu vou buscar ajuda. Então, esse é o recado de tudo. Agora, quando eu penso nesse último insight aqui, que é revisão de progresso e planejamento futuro, eu tô fazendo as revisões, eu tô tendo a necessidade de colocar na minha agenda um momento de revisão das minhas KPIs. Lembra que a gente falou antes de ter as KPIs? Pois é, não adianta eu ter as KPIs lá, as minhas metas tangíveis, né? Meus indicadores registrados, e eu nunca mais olhar para eles. Então, eu tenho metas e eu não olhei mais. Ou não aconteceram, eu não olhei mais, no sentido de por que não aconteceu, como é que eu vou fazer diferente, né? Então, essa revisão contínua das KPIs, ela faz parte da sua agenda, tem que fazer a parte da sua rotina, da sua agenda operacional. Tudo isso aqui é operacional, é eu botar na prática esse penso que já foi conversado aqui, tá? Então, esses ajustes estratégicos, tá? Que é a revisão, o alinhamento de rota, ele volta e meia se torna necessário porque o mercado ele é vivo, ele vai mudando. Então, eu tenho que ter um momento na minha agenda de eu, como gestor, pegar todos os meus indicadores principais, todo o meu planejamento principal e olhar, tá, o que mantenho, o que eu não mantenho, o que deu errado, o que eu reviso, como é que eu faço diferente. E aí, isso gera outras ações, outras tarefas que você vai colocar para dentro da sua agenda operacional. Então, dentro da sua agenda operacional tem que ter um momento de revisão e a partir dessa revisão vai gerar outras demandas, tá? Que vai atualizar a sua agenda. É simples assim. Tão simples que é difícil, né? Tão simples que a gente vai, como não no sentido assim, não é factual, no sentido eu tenho prazo a cumprir, então isso aqui eu posso deixar para depois, eu acabo deixando para depois, de fato não faço, ou não percebo a necessidade de realizar essa ação, tá? É o que acontece na maioria das empresas e é aqui que mora o pecado, aqui que mora o perigo. Mas a partir disso eu vou planejar e replanejar e atualizar meus próximos passos. Então percebe que se você tem uma estratégia aí geral, tática operacional, e a gente fala muito sobre isso aqui, eu tenho meus passos definidos para 2025. Eu sei o que vai acontecer dentro do meu ambiente de objetivos no primeiro trimestre, no segundo trimestre, ou seja, no primeiro semestre, né? E eu vou comemorar as metas que eu cumpri. Se eu não cumprir metas, o que eu vou fazer? Eu vou revisar o processo. Não cumpri, por que eu não cumpri? O que eu não fiz? Que contatos eu não fiz, que ações eu não fiz, que me atrasou. Simples assim, tá? E aí eu vou fazendo esse ajuste dos próximos passos de acordo com a minha demanda, com a minha análise, através da atualização também desses meus relatórios de progresso. Eu vou registrar meu progresso, eu vou registrar, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou registrar e eu vou ir adiante com essa questão que é extremamente importante ao seu business. E pasme, se você começa a olhar para todos esses itens, você vai perceber uma mudança drástica, não só de comportamento, mas em termos de resultado, e vai ser da noite para o dia, eu te garanto, tá? Da noite para o dia, no sentido de que no dia seguinte você já vai ver uma organização, otimização dos recursos, né? Tudo vai aparecendo e aparecendo gradativamente cada vez mais a partir do momento em que você está disposto à evolução do seu negócio, dos seus business. E isso tem a ver com liderança mercadológica, eu estar disponível e atento para fazer crescer o meu negócio cada dia mais, tá, gente? Então, dito tudo isso, fica aqui esses insights do teu operacional, da sua estratégia operacional. Então, primeiro, revisar o planejamento de projetos futuros. Segundo, atentar para o relacionamento com clientes, parceiros, colocar fornecedores, colocar energia disso. E terceiro, revisar continuamente o processo para ajustar esses passos do seu planejamento futuro, tá? E quando a gente pensa em planejamento futuro, a gente tá pensando sim em 2025, tá? Aline, eu preciso de ajuda com tudo isso. O que isso tem a ver com marketing, vendas, tudo, né? Marketing, vendas e liderança são pilares de uma boa gestão, tá?
Então, quando a gente fala em marketing, vendas e liderança, a gente está falando de gestão. Quando a gente fala em marketing, tudo começou com toda a história começa com a comunicação assertiva dentro do meu ambiente de relacionamento com os empresários. Eu preciso de comunicação assertiva para quê? Para fazer vendas, para fazer marketing, para fazer liderança, para fazer os processos da minha gestão azeitarem e acontecerem. Tudo começa ali, pela comunicação assertiva. E aí eu começo a trabalhar, a gente está 20 anos aí trabalhando, entendendo que o objetivo de toda a função do marketing, no final das contas, é tornar a empresa próspera, ou seja, é vender. Então, é uma comunicação assertiva aliada ao marketing que traz vendas. Agora, as vendas, o marketing, tudo isso fazem parte do quê? Fazem parte do desenvolvimento de equipes, de liderança. Então, tá tudo junto e amarrado. Eu preciso desenvolver boas lideranças, eu preciso ter boas estratégias comerciais, eu preciso estar com tudo isso, com transparência, sendo azeitado para levar para a estratégia de marketing e assim turbinar as minhas metas que tem a ver, que partem de um plano de negócios, que partem de uma gestão bem organizada, tá? Se eu faço tudo isso, o mercado entende, o mercado percebe, não apenas pela minha energia, que é percebida em todas as esferas, no atendimento, nos canais de pontos de conexão com o cliente, né? Aparece em tudo. Então, existe sim essa necessidade importante de olhar para todas essas questões e a gente está aqui falando sobre essas questões todos os dias, 7h37, para te ajudar, te inspirar, te desenvolver, porque 2025 está aí, tem que ser próspero. E se você precisar de ajuda, né, não deixe de chamar. 2025 a gente está com um novo formato de mentoria, então acompanhe em grupo individual, acompanhe que esse projeto também é interessantíssimo para você. E precisando de algo mais personalizado também, chame inbox, pergunta, questione, que a gente está aqui para se ajudar, tá? De tudo isso, te desejo uma excepcional sexta-feira, hoje é sexta-feira, te desejo um excepcional dia, faça um excelente final de semana, Natal tá chegando, o novo tá chegando, e a gente com força aí, sugando essa energia próspera para também prosperarmos nessa onda de múltiplas possibilidades que todos nós empresários temos. Certo, gente? Bom dia, Augusto, bom dia! Então, gente, tem uma excepcional sexta-feira e até segunda-feira. Segunda-feira a gente volta com mais insights. Até mais.